To the summer of love. Que diversos nutrientes podem afetar essa imunidade dos animais. E aí, a gente fala principalmente do quê? De proteínas, mais especificamente, dos aminoácidos, minerais, vitaminas. A gente tem também a energia como um ponto que pode afetar, embora não seja diretamente um nutriente, mas sim uma propriedade deles, mas a energia também vai ter um papel muito importante na imunidade dos animais. Agora, a gente vai começar a entrar especificamente em cada um destes assuntos. Primeiro, falando sobre proteínas e abordando também os principais aminoácidos. As proteínas, elas começaram a ser estudadas já há muito tempo. Então, um estudo aqui de Glick e colaboradores de 1981. Esse estudo, ele foi, digamos aí, um dos primeiros estudos que se fez observação da redução dos níveis de proteína. Então, o que foi feito? Foi feita redução de quantidade de proteína na dieta dos animais. E aí, com esse estudo, o que foi observado? Principalmente, o principal achado foi o quê? Redução do tamanho da bolsa cloacal. Então, a partir desse momento, começou a se perceber o quê? Níveis baixos de proteína levavam à diminuição do desenvolvimento dos órgãos imunes nesses animais. Então, a gente vê aqui uma bolsa de um animal teoricamente sadio e uma bolsa de um animal passando por uma deficiência proteica. Esse foi o primeiro achado referente à nutrição e imunidade nesses animais. O que foi observado também? Redução no timo. E aqui entra uma informação bem interessante. Embora a gente tenha uma redução no tamanho do timo, não houve diferença na resposta dos linfócitos T. Então, isso é algo que é bem interessante. Por mais que o timo tenha se desenvolvido menos, a resposta foi, digamos que, padrão com relação aos linfócitos T. Então, não teve essa alteração. O que pode demonstrar que, por mais que a gente tenha uma deficiência no desenvolvimento, a resposta imune vai estar sempre presente. Isso, de repente, pode ser um efeito dos aminoácidos. Então, que vão, por mais que você tenha uma proteína reduzida, o metabolismo dos aminoácidos pode compensar isso e manter uma resposta imune adequada nesses animais. E aqui, só para ressaltar o quê? A importância do desafio a importância do desafio do sistema imune no desempenho dos animais. Então, esse trabalho aqui, ele fez uma compilação de dados em diferentes espécies, mas aqui chamando principalmente atenção para as aves. Então, a gente tem vacinas, desafio com células vermelhas de carneiro, endotoxinas, sendo injetadas nesses animais, e um efeito direto sobre o quê? Sobre, principalmente, consumo e ganho de peso. Aqui a gente consegue observar, principalmente, uma queda muito acentuada no quê? No ganho de peso dos animais. E isso acaba sendo extremamente importante. O que eu quero dizer? O que eu quero mostrar com isso? Que a resposta imune cobra um preço em proteína. Então, parte das proteínas, quando há um desafio,
são desviadas da deposição muscular para produção de células de defesa. E é isso que a gente consegue observar principalmente aqui nesses dois estudos. E isso é extremamente importante. Então, a gente tem que encontrar o quê? O equilíbrio entre os nutrientes e a resposta imune. Então, permitir que esse animal tenha uma boa resposta imune sem ter essa perda de desempenho. Esse é o desafio hoje quando a gente fala de imunonutrição. E entrando num pouco mais de detalhes, a gente viu o efeito das proteínas. Mas, mais especificamente, a gente precisa lembrar do efeito dos aminoácidos. Então, normalmente, o que se sabe? Que deficiência de aminoácidos normalmente está relacionada com o quê? Alteração da resposta imune. E isso funciona tanto para animais quanto para seres humanos. E, segundo Clason, a gente tem o quê? Mais ou menos 1 a 2% da lisina ingerida é destinada ao sistema imunológico. E aí a gente tem que lembrar que a lisina é o principal aminoácido aí quando a gente fala de nutrição. Então, sabendo que parte da lisina é destinada ao sistema imunológico, a gente sabe também que outros aminoácidos também podem ter essa destinação e, às vezes, a gente precisa suplementar um pouco além dos níveis que normalmente se trabalham hoje na indústria. E aí, quando a gente pensa em aminoácidos e sistema imunológico, a gente vai falar principalmente da arginina, glutamina, cisteína, assim como a treonina. Normalmente, esses vão ser os que têm principal efeito no sistema imunológico.